Tá bom, sem brincadeira, eu já tentei gravar esse vídeo mais de 10 vezes enfurnado no banheiro. E todas deram errado e tá muito calor. Enfim, quem me acompanha aqui sabe que eu sempre comento, eu acho que eu comento, que eu utilizo bastante o Twitter e volta e meia eu vejo alguns tweets acerca de anime que acabam me instigando a curiosidade de assisti-los. E dessa vez não foi diferente, eu tenho visto bastante gente comentando que tem um anime muito bom nessa temporada, que é o Wonder Egg Priority. E tinha gente falando até que já poderia ser um dos melhores animes do ano, sendo que ele só tem 3 episódios lançados até o momento, mas tá bom. Eu falei, tá, por que não assistir? Eu assisti o primeiro episódio e achei ele bem confuso, inclusive até postei um tweet falando que ele não tinha me convencido tanto assim, mas que eu gostei bastante da produção visual. Da produção no geral ela é muito boa, e ele é um anime original do estúdio Cloverworks, que é do mesmo estúdio de Yakusoku no Neverland ou The Promised Neverland, que é um anime que eu acompanho, eu gosto e amo a animação. Tanto é que dessa vez não foi diferente. Mas aí eu assisti o primeiro episódio, não entendi muita coisa, já começa com a protagonista enterrando um inseto, eu não lembro. É incrível como eu esqueço as coisas rápido. Mas aí é um episódio bem confuso, mas no final dele as coisas vão ficando mais claras e eu decidi dar uma chance, assistir os 2 episódios restantes, o segundo e o terceiro, e pra quebrar minha cara eu fui convencido. Eu gostei do anime. Estou gostando, no caso. Bem, uma coisa interessante em Wonder Egg Priority, eu diria que é, como nós não sabemos de nada, como é original, nós não temos nenhum material para se basear, para tomar spoiler, é que as coisas vão sendo reveladas aos poucos. Mas tá, pra quem não conhece a história do anime, eu vou ler a sinopse aqui rapidinho. Inclusive, se eu não me engano, ele tá disponível de forma legalizada na Funimation. A sinopse, que não diz tanta coisa assim, é a seguinte. A história do anime começa quando a protagonista, uma menina de 14 anos chamada Ai Oto, ou Oto Ai, ouve uma voz misteriosa enquanto caminhava pela cidade. Esta voz, no caso o inseto que eu comentei, dá-lhe um ovo e diz: se você deseja mudar o futuro, você só precisa escolher agora. Agora, acredite em você mesma e quebre o ovo. E qual é a desse ovo? Ela acaba quebrando e no mundo dos sonhos surge uma menina. E ela tem que salvar essa menina, ela tá no colégio, o pessoal tentando matar essa menina. E aí que vai rondando a história do anime. É quase como se fosse episódico. Ele tem uma história linear, mas a cada episódio ela tem que salvar uma menina diferente, e ao decorrer desses 3 episódios nós conhecemos personagens novas que têm meio que o mesmo objetivo, entre aspas, que o dela, que o da Oto. Mas qual é o objetivo da Oto? Ela tinha uma amiga, a única amiga dela. Ela é uma pessoa bem tímida que sofria bullying na escola. Aí uma menina se transfere e vira amiga dela, só que ela acaba se matando. E ao decorrer dos episódios vai revelando aos poucos, em alguns flashes, em alguns sonhos, da Oto porquê dela ter se matado. Aparentemente ela ficava com o professor dela, inclusive alegavam que ela tinha tratamento especial, mas ela falou, isso é óbvio, né? Pô, foi transferida. Na realidade quem diz isso é Oto, mas enfim. E ela sofria assédio e várias coisas do tipo, bullying, e acabou se matando. Aí a Ai quer trazer ela de volta à vida, e tem outras meninas também que querem trazer pessoas de volta à vida. Tem uma moreninha que aparece no segundo episódio, cujo nome eu não lembro, que ela quer salvar a irmã dela. E tem a menina Kawaii Rika, se eu não me engano, que ela quer salvar uma fã dela, que sempre dava dinheiro pra ela, mas tem mais coisa por trás. Inclusive o terceiro episódio acaba de uma forma bem interessante, eu tô ansioso pra caramba pro 4. Mas qual é a do ovo? Elas têm que quebrar esses ovos no mundo dos sonhos e salvar garotas. Salvar até o final do dia, até o sinal tocar, pra conseguir no final ter seus desejos realizados. Mais ou menos isso que eu entendi, ao menos. Depois eu vou ler direitinho pra vocês o artigo do PT Anime que me ajudou a entender melhor, pra não ficar muito perdido, porque esse vídeo tá meio confuso, mas não é culpa minha. O anime é um pouquinho confuso, ou eu que sou muito burro. Eu acho que é as 2 opções. Enfim, essas garotas que elas têm que salvar, que elas tentam salvar, normalmente tem algum tipo de problema. Por exemplo, no terceiro episódio elas têm que salvar 2 garotas que eram fãs de uma idol e que acabaram se matando após essa idol morrer, porque elas eram fãs fanáticas e acharam que se a ídolo delas morreram, elas tinham que morrer também. No segundo episódio nós temos uma menina que sofreu bastante na mão da treinadora dela, tanto é que o trauma dela, o que ela tem que derrotar é um monstro no formato da treinadora dela. E no primeiro episódio, cara, eu não lembro o certo, eu só sei que a garota era bem legal, ela podia ser amiga da Ai, mas no final essas meninas sempre somem, que é meio chato. Seria legal se elas continuassem. Enfim, esse vídeo tem que ter alguma conclusão? Eu não sei se esse vídeo tem que ter conclusão, só tô falando aqui um pouquinho do anime, contando mais ou menos se vale ou não a pena assistir. Mas cara,
vale a pena assistir, tá no início, vai ter poucos episódios, então se você gosta de acompanhar, é bom começar agora, que você vai acompanhando certinho, ou você pode esperar, vai ter, se não me engano, 11, 12 episódios. Vou estar colocando aí na tela direitinho. Ele é bem diferente, não só por ser original, mas é uma história diferente, com uma produção muito boa e personagens interessantes, que tem questões a se tratar. E bora lá ler um pouquinho do artigo do PT Anime, que eu vou ter que adaptar algumas coisas porque tá em português de Portugal. Tá, basicamente aqui no artigo do PT Anime eles falam que assim que o Wonder Egg Priority estreou no dia 13 de janeiro, todos que esperavam que fosse um anime encantador e episódico acabaram associando o anime a palavras como dor e drama. O que é verdade. Aí aqui eles colocam ponto a ponto direitinho, de forma linear, que me ajudou a entender, acho que pode ajudar vocês, que explica que a Ai é uma adolescente solitária, sem amigos, que sofria bullying, porque ela tem heterocromia, e eu esqueci de avisar isso, que são íris de cores diferentes. Isso é bem importante, caramba, como eu esqueci de avisar isso. E que faz ela se destacar das outras pessoas, e isso faz ela sofrer bullying, tanto é que ela tampa um dos olhos dela, e também ela sofreu bullying por ser tímida, e também por conta da amiga dela ter cometido suicídio. Aí continuando, mostra que mais um dia depois da aula, ela está voltando para casa e ela acaba se deparando com um inseto morto que ela acaba decidindo enterrá-lo. E desse túmulo improvisado que ele se ergue em voz grave e convida ela a comprar o ovo que deve ser partido para que o futuro possa ser mudado. Aliás, tem algumas coisas aqui que eu não vou ler direitinho, mas vou estar colocando na tela. É bom ressaltar o opening, que eles comentaram aqui, eu vi que muita gente gostou, e ela tem um estilo de arte interessante. Eu vou estar tentando colocar algumas imagens, mas é sempre complicado, vocês sabem, porque sempre acabam tentando tirar o vídeo por causa desse tipo de coisa. Já sobre os personagens que eles falam aqui, é um ponto forte, ainda mais porque nós não sabemos muito sobre os personagens principais, esse núcleo principal, e que isso pode alterar o rumo da narrativa. Até porque o passado e o presente conturbados da protagonista podem criar sensações de empatia, o que ajuda muito a cativar quem está assistindo. E eles continuam aqui falando um pouco do visual, que é uma paleta de cores bem forte, coisas bem coloridas, o que particularmente me agrada. E para finalizar, tem isso aí que tá aparecendo na tela. Enfim, esse foi um vídeo bem raso. Aposto que ninguém vai assistir, quem assistir não vai gostar, até porque, mano, é porque eu senti que eu tinha que fazer um vídeo falando sobre o Wonder Egg Priority, mas eu não tinha nada pra falar. Só que eu não esperava muita coisa e acabei sendo surpreendida. E é isso, pessoal. Assistam e um beijo. Até o próximo vídeo. Caraca, 9 minutos que? Mas isso não tava com 3?